Oi! Ah! Oi, gente! Tudo bem? Como vocês podem reparar, hoje deu uma esfriadinha aqui. Esfriadinha. Tem uma pessoa aqui. Vou pegar pra vocês verem. Vem cá, rapaz. Fala oi. Lá, Gabriel. Fala oi. Fala oi pro pessoal. Fala oi, pessoal. Eu sou o Gabriel. Eu tô preso aqui porque a minha bolinha de papel ficou presa aqui. Daí eu tô brincando com a minha bolinha de papel. Então, se fizer algum barulho, sou eu brincando com a minha bolinha de papel. Tá, gente? Pegaram o recado, né? Vai, filha. Pode ir. Esse é o Gabriel, gente. Na verdade, a gente chamava ele de Chamozinho, daí, enfim, um dia ele contou que ele chama Gabriel. Enfim, hoje eu resolvi gravar esse vídeo porque tem algumas semaninhas que eu estou pensando um pouco sobre essas coisas de regras na nossa vida e o quanto elas limitam a gente e o quanto elas realmente ajudam a gente. Eu acho que isso é uma via de mão dupla. Eu acho que as regras ajudam a gente e também limitam a gente. Então, a minha reflexão hoje é sobre isso, tá bom? Eu estudo um pouco em neurociência e eu fui linkando uns conteúdos essa semana pra poder entender melhor isso. Em mim primeiro, pra depois poder explanar e falar um pouco sobre isso. Desde quando a gente é um embriãozinho, um negocinho assim na barriguinha da mamãe, a gente já vai desenvolvendo células e neurônios e possíveis órgãos que vão trabalhar um pouco nessa questão do aprendizado. Por que eu estou falando do aprendizado? Você já vai compreender. Eu estou falando do aprendizado porque vamos lembrar de quando você era uma criança e você estava lá nos jardins da vida, jardim 1, 2, 3, e você estava aprendendo a fazer a letra A de letrinha cursiva, de mãozinha, letrinha de mãozinha, né? Tinha o A de máquina e o A de letrinha de mãozinha. Você estava aprendendo a fazer o A de letrinha de mãozinha. Quando a gente começou a aprender a letra cursiva, eu comecei a lembrar de quando eu aprendi a letra cursiva. Gente, aquilo era muito difícil pra mim. Muito difícil. Eu detestava ter que fazer caderno de caligrafia, porque eu não gostava. Aquilo era difícil pra mim. Era como se eu não soubesse. Era como não. Eu não sabia. E eu tivesse que aprender algo que era muito difícil. Muitíssimo difícil, por sinal. Eu chorava na minha lição de caligrafia. E daí, eu tive que aprender aquilo. Na época que eu tava aprendendo, eu demandava energia física, porque, meu Deus, a minha mãozinha parece que não conseguia fazer aquelas letrinhas redondinhas. E eu demandava muita energia mental também, porque eu ficava focando a minha energia naquilo pra poder aprender. Com o tempo, eu fui aprendendo. Isso virou rotina na minha vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu fui treinando, praticando e depois isso ficou automático na minha vida. Gente, se vocês pararem pra contar, meu Deus, quando que uma criança aprende? Bom, eu acho que as crianças aprendem a ler e escrever e fazer essas coisas cedo demais. Não é porque elas são prodígios, é porque isso tá sendo inserido para as crianças cedo demais. Elas precisam brincar primeiro, depois elas aprendem a escrever. Enfim. Onde que eu parei? Lembrei, se você... Por exemplo, se você parar pra contar quantos anos você treinou, imagina, vamos contar, eu nem lembro disso, que no Jardim 3 você aprendeu a letrinha, começou a aprender a letrinha de mãozinha. Gente, o meu ensino não teve essas coisas de nono ano, avançar uma coisa, não, eu tive, era aquele antigão lá, não tão antigão, né? Enfim, Jardim 3, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sétima... E já perdi. Jardim 3, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Gente, são 12 anos treinando isso. Tudo bem que você não fica o tempo todo fazendo caligrafia, mas de qualquer modo você tá treinando isso em você. Com o tempo isso vira rotina. O mesmo acontece com as regras que a gente cria ou que a gente mergulha nelas. O que isso quer dizer, Stephanie? Quer dizer que quando você começa a ter uma regra, ela é boa pra te ensinar, mas depois de algum momento, ela pode começar a limitar você. Pode começar a... Não estou dizendo que todas as regras te limitam. Ok. Então, esqueci onde eu tava. Meu Deus, eu tô muito esquecida, gente. Me ajuda eu. Por exemplo, vou dar um exemplo da paradinha das regras. Imagina só que eu
Vamos supor que eu tava perdendo a chave de casa todo dia. E daí quando eu ia sair de casa eu entrava em desespero porque eu não achava minha chave em lugar nenhum. Não que isso seja verdade, não que eu seja essa pessoa, gente. Imagina, longe de mim, eu não sou essa pessoa, né? Claro que não. E daí eu defini que toda vez que eu entrar e que eu sair de casa, eu ia deixar minha chave no mesmo lugar, num gancho pendurado do lado da porta, ok? Ok. No começo, eu esqueço de pendurar no gancho, eu levo a chave pra não sei na onde, vou sair e não encontro a chave. Mas aí, conforme os dias vão passando, a prática vai chegando, eu vou lembrando de pendurar a chave, vai ficando tudo mais fácil. Com o tempo, eu pego a rotina. E eu lembro que toda vez que eu entrar em casa, eu preciso pendurar a chave. Só que eu não preciso mais ficar pensando. Isso já é automático. Por exemplo, quando eu penso em escrever a letra A, eu não fico pensando, meu Deus, agora sobe, desce, faz a voltinha, levanta, puxa a mãozinha. Eu não fico mais pensando assim, eu só faço o A. Eu já sei como é o A, já sei qual é o movimento que eu tenho que fazer com a mão, já sei no que eu tenho que pensar pra fazer o A, já sei tudo para fazer um A. E a mesma coisa acontece com essa regra que eu criei, de pendurar a chave do lado da porta. Isso é só um exemplo, tá, gente? Eu deveria muito criar essa regra, mas eu não criei ainda. Só que ela é uma regra que me ajuda. Porém, com o tempo, ela pode virar uma regra que me limita. Por exemplo, quando eu chegar na casa dos outros, eu vou ficar pensando, meu Deus, onde eu deixo a chave? Ou quando eu lembrar da minha casa, quando eu chegar na minha casa, se um dia eu deixar a chave fora, eu vou ficar me crucificando porque eu deixei a chave fora do gancho. E, gente, isso não existe. Eu estou me limitando por uma regra que eu mesma criei. Ou que eu mesma escolhi me inserir. Por exemplo, vou dar um exemplo. E eu não tô fazendo crítica nenhuma, tá, amores? Vamos supor que eu sou católico e eu vou a uma igreja. Eu tenho uma fé muito árdua, eu frequento essa igreja. Só que com o tempo, eu vou preferindo ficar em casa. E daí eu já não quero mais ir nas missas de domingo. E daí eu ouço, não, você tem que ir na missa de domingo. E daí eu pergunto, tá, mas por que eu tenho que ir na missa de domingo? Ela falou, porque você é católico, você tem que ir à missa ao domingo. E a regra virou uma regra por ela mesma, que não se justifica. Ela só te limita. Ela só diz pra você, você tem que fazer porque sim. E não é por nada, gente, mas porque sim não é resposta. Busquem respostas mais plausíveis do que porque sim. Você tem que ir à missa porque lá é um lugar onde você se sente bem. Você tem que ir à missa porque lá é um lugar que renova sua fé, que te faz acreditar, que te traz momentos bons. Por isso você tem que ir à missa. Se essa é uma coisa que você acredita, aí sim você tem que ir à missa. Senão você não tem que ir à missa, você tem que ir fazer outras coisas. Enfim, só pra vocês entenderem, eu não tô falando mal dessa religião. Até pois, eu já participei da Igreja Católica durante muito tempo. Eu, na verdade, já participei de muitas religiões. E exatamente esse processo aconteceu comigo em muitas delas, se não em todas. As que não, eu ainda trago muitos conhecimentos pra aplicar aqui. Então, eu já passei pelo espiritismo, pelo catolicismo, pela igreja evangélica, por diferentes igrejas evangélicas, já fui batizada em algumas igrejas e já passei conheci o budismo, o xamanismo, né, que são filosofias de vida, assim, que as pessoas geralmente encaixam como religião, mas geralmente em todas elas e nesse percurso eu entendia o que aquilo queria me trazer, e quando aquilo começava a virar uma regra pra mim, eu já não via mais sentido, aquilo já não renovava a minha essência, eu escolhia buscar uma resposta pro que eu tava procurando naquele momento. Então, por exemplo, se eu já não sei mais o motivo pelo qual eu estou ali, eu encontrava um lugar onde eu tivesse um motivo plausível para estar ali. E é assim que a gente se motivaria dentro disso, ao menos que as regras te limitem. Então, a minha questão pra vocês não é sobre ser católico ou não entendam dessa forma, não tem nada a ver. Eu não critico nenhuma dessas religiões, muito pelo contrário, eu honro todas elas, porque o caminho que eu fiz passando por todas elas foi o que me trouxe até aqui. Eu não tô dizendo que você tem que fazer isso também. É o seu caminho, esse é o meu caminho, e eu honro muito ele, honro todas as pessoas que se envolvem com essas crenças, porque elas também ajudaram com que eu aprendesse muito. Então, pra vocês compreenderem um pouco sobre isso, eu usei esse exemplo, mas isso são regras externas que a gente escolhe se inserir. E as regras internas nossas, por exemplo, eu não vou mais falar sobre o que eu sinto. Tudo bem, você pode usar isso pra se defender. Em algum momento essa regra pode ser boa pra você, mas na maioria das vezes ela te ajuda ou ela te limita. É uma via de mão dupla. Entendam isso. Por isso que é uma via de mão dupla. Entendeu? Porque em algum momento isso até pode te ajudar. Quando você tá de coração partido e você não quer falar sobre assuntos do coração, isso pode te ajudar agora. Quando você tá se apaixonando por alguém e você não vai falar o que você sente, aonde que isso pode te ajudar, gente? Conta pra mim, conta pra ti, Stephanie. Isso não vai te ajudar, amores. Então, entendam. E como uma boa libriana, com ascendente em gêmeos. Agora é hora que as pessoas todas fecham o vídeo, né, Bruno? Bruno, agora você tira essa parte, porque se as pessoas descobrirem que eu sou libriana com ascendente em gêmeos, elas vão fechar o vídeo, nunca mais elas vão falar comigo. Gente, não desiste de mim, tá? Eu sou uma libriana com ascendente em gêmeos boazinha.
Prometo. Gente, e como uma boa libriana com ascendente em Gêmeos, eu digo pra vocês, nada é imposição na nossa vida. Compreendam que as coisas não vêm pra ser regra, elas vêm pra ser o que elas são. E a gente tem direito, eu escrevi um texto quando eu era menor sobre isso. A gente tem direito de ter o verão como estação do ano favorita pra tomar um sorvete e o inverno como estação do ano favorita pra tomar um chocolate quente. A gente tem direito a não escolher uma coisa só no meio de tantas coisas. A gente tem direito a ser maleável. Eu não preciso defender que eu amo o verão e aí eu só saio de sainha no verão morrendo de frio. Gente, pelo amor de Deus, nós não somos regra e imposição. Nós somos quem nós somos e a gente tem direito de escolher muitas coisas. Mas as pessoas me crucificam pelas escolhas que eu já fiz. Gente, não liguem pro julgamento alheio. Eu já falei sobre o julgamento alheio aqui. Não liguem pra isso, tá? Façam de conta que isso não existe. Porque o julgamento alheio também é uma regra que as outras pessoas tentam pôr em cima de você. Então não aceite essas coisas, não aceite essas regras. Viva o que você tem que viver da sua forma mesmo. E se as suas regras te limitam, dá uma pensadinha aí que talvez seja hora de remexer um pouquinho esse baú, mudar um pouco de coisa, mudar os ares, isso é muito legal, e tirar suas limitações pra poder ver novos horizontes, pra poder ver novos conteúdos e pra chegar a novos lugares. Então se permita isso, tire um pouco de regras. E muita gente diz que as regras são para serem cumpridas e outras pessoas dizem que as regras são feitas para não serem cumpridas, para serem rompidas. Então é uma dualidade, horas as regras estão sendo cumpridas, horas as regras não são para ser cumpridas, e se divirta com isso. Dança é sua dança. Ninguém precisa ser imposição. Nada é certo e nada é errado. As coisas apenas são o que elas são. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essas regras. Que a gente possa refletir um pouco mais sobre isso nos dias de hoje, onde as pessoas são tão extremistas com as ideias. Meu óculos torto. As pessoas são tão extremistas com as ideias que elas têm. Tudo pra elas ou é ou não é, ou é 880, ou... Principalmente quando se fala no quesito política. A gente tá vivendo um momento complicado, assim, do país. Gente, então é isso. Espero que vocês consigam refletir um pouco sobre isso. Pode comentar aqui embaixo um pouco sugestões de vídeo, coisas que vocês querem que eu fale sobre. Eu descobri que você fala sobre tal coisa. Coloca aqui embaixo, a gente bate um papo. Tem algumas pessoas me pedindo pra falar sobre algumas coisas já. Eu vou falar, tá bom? Uma coisa de cada vez. Eu tenho alguns roteiros que eu preciso gravar antes, mas eu vou falar sobre os temas que alguns de vocês estão me pedindo, tá? Então, é isso. E um beijo enorme no coração de vocês. E mais uma vez, gratidão enorme por você ouvir, assistir esse vídeo. E é isso. Gratidão por essa troca maravilhosa.